Fase 4, apresentação. Bom, esse aqui é o desenho do que eu vou passar aqui com vocês. Ordem de serviço, aprovação, execução, são os microserviços. Rapidinho, então, dos objetivos, né? Separação. Aí tem uma sugestão aqui que eu acatei totalmente. A comunicação, tal, elas não se comunicam com o banco. Implementação do Saga. No caso aqui, eu vou adiantar um pouquinho. Eu optei pelo coreografado. Teste, CI/CD e infraestrutura. Beleza. Eu vou passar rapidinho. Esse aqui é o desenho. Então tem uma API, um worker. Então tem 3 microserviços super parecidos. O ordem de serviço e aprovação usam seu banco, né? O Postgre, cada um com o seu. Configurado o GitHub Actions, eu vou mostrar. Cada um com seu repositório diferente. Se eles se comunicam com esse service bus em comum, não necessariamente é uma fila, deve ter umas 3 aqui. Eu vou mostrar aqui, tem uma outra parte aqui, um pouco mais profundo. E a execução, a única diferença dele é que ele usa o MongoDB, também está configurado no Azure também. E essas são as APIs. Vou passar pelo Action e uma configuração dela, quer ver? Padrão, né? Build, teste e o Sonar. Docker, aí publica no ACR, depois roda o AKS e já está no ar. Essa parte aqui é fundamental do Sonar. Eu vou abrir aqui o Sonar para a gente ver como é que ele está. Então, por exemplo, no caso eu estava no ordem de serviço mesmo, né? Passou, tá com alta cobertura de código, mas eu queria ver a lista. Aqui, ó. Então, os três microserviços. Tudo aqui foi disparado através desse processo e fez o publish lá. Esse aqui é o desenho geral. Então, alguns goals aqui que eu imaginei. A cobertura de teste alto, microserviço, CI/CD, o Saga. Sobre o Saga, então, esse aqui é o desenho, fica um pouco mais detalhado do que a gente vai ver, né? Ele funcionando. Eu coloquei uma camada aqui, uma a mais aqui, que é o UI, mas, enfim. Então, ordem de serviço, aprovação, execução são os nossos microserviços. E esses externos aqui, então, o Service Bus, só coloquei porque realmente é necessário ele saiba. E o Mercado Pago, porque é um externo, né? Ele é quem vai gerar o pagamento pra gente. Então, como eu falei, eu optei pelo modelo coreografado porque os microserviços eles estão, cada um sabe o que tem que fazer. Então, o ordem de serviço ele vai ser responsável aqui pelo status, né? Então, tudo que for em relação ao status é ele que faz. Então, ele sempre recebe, ele está sempre lendo alguma coisa aqui, além de enviar, né? No caso aqui, a solicitação de orçamento, que depois, então, a gente pode ver aqui, orçamento aprovado, ele volta para alterar novamente o status do ordem, então, o ordem como centralizador de status mesmo, né? E UI respondendo tudo que está aqui no ordem. Vocês podem ver então aqui, ó, o aprovar, ele fica na sua própria base lá, aquela base que é um DocumentDB, um MongoDB, né? Então essa a coreografia aqui entre os 3 microserviços, cada um independente, apenas. Aqui tá RabbitMQ, mas né, não tem nada a ver, é Service Bus, eu errei aqui. Na verdade era o que eu tinha planejado antes, mas aí eu optei pelo Service Bus, acabei porque né, já tá meio que da própria Microsoft. Como eu optei pelo Azure, é mais fácil. Então, beleza. Então, eu optei aqui pelo Saga Pattern coreografado, né? Mostrei os testes, dá uma passadinha de novo. Então, os testes estão aqui integrados.
Tem também o New Relic. A gente clica aqui, a gente consegue ver uma lista, então, dos... esses aqui de baixo são das fases anteriores, né? Mas dá pra ver que ele tá até respondendo no momento, é porque realmente eu tô rodando, tô fazendo assim, gravando ao vivo mesmo. Ó, legal. E é isso. Bom, eu vou mostrar agora o projeto rodando, mas eu vou mostrar ele através de uma UI que eu criei, uma tela. é, por trás, ele também está chamando as APIs, né? Então a gente vai ver tudo pelo console log. Mas essa é a telinha. Eu criei porque achei mais fácil e a gente pode ver. Tá batendo lá na Azure, né? Então tem uma última série de respostas aqui de processos de ordens já criadas, minhas de teste. Tem essa telinha aqui de execução, que é onde ficam a parte da execução, né? Que fica inclusive naquele banco separado. Ela também tem até uma telinha separada aqui. É, fiz usando o cloud, né? Claro, né? Bom, aqui eu estou criando uma ordem de serviço, o cliente genérico, um valor unitário, sei lá, 1000. Adicionar mais um outro item. Isso aqui podia ser bem. E aí, então, beleza, criei a ordem de serviço aqui, tá vendo? A gente tem o status o diagnóstico e tal. Eu vou enviar para o orçamento, vou aprovar o orçamento, e aí eu vou alterar aqui alterar não, né? Vou dar um update aqui, um F5 aqui, ele aparece esses três links. Então, só para a gente ver como é que funcionou aqui por trás, provavelmente, vamos ver orçamento. Orçamento vai ter alguma coisa a respeito do webhook? Não, não vai ter porque eu não chamei ainda, né? Mas ele vai gerar o link. Eu consigo ver nos logs aqui. Isso só pra gente ver ele funcionando, né? Então, um detalhe, né? Que às vezes. Você tá vendo? Foi processado agora. 40, é, 43. Gerou o orçamento, depois gerou o arquivo de pagamento. Então, se a gente acessar lá a telinha, eu tenho algumas opções aqui, né? O link vai me jogar lá para a tela do Mercado Pago, que por algum, não sei qual motivo, eu não consigo terminar aqui. É sempre um erro. Então, eu não estou fazendo esse pagamento. Então, o que que eu fiz? Eu simulei o webhook, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai eu vou me auto mandar uma chamada, mas simulando mais ou menos o que o Mercado Pago iria fazer, né? Então, quando eu clicar aqui, ele deu status como pago. Aí a gente olha aqui no log. Cadê o log do New Relic? Vamos fazer mais uma busca aqui. Ó, ele criou o receiver, o webhook. Foi o que eu falei, né? Então inventou um ID aqui, como se fosse um pagamento e tal, e já processou. Então o que ele fez foi essa parte aqui. O Mercado Pago mandou a mensagem e a gente recebeu a mensagem, vai publicar lá no orçamento aprovado, que vai ser consumido pelo ordem de serviço e é ele que vai alterar, ele é responsável por esse status, né? E aí a gente consegue até acompanhar aqui. Então, pagamento de execução, blá, blá, blá. Ó, beleza. Não, desculpa. É, eu confundi aqui. Na verdade, foi para execução, né? Obviamente. Aí a execução tem a telinha aqui de execução que eu criei, então eu vou executar aqui com o fulano de tal. Beleza, foi o fulano aqui. E aí o fulano finalizou. A gente volta aqui, ó, finalizada 12. Pelo fulano de tal. Serviço finalizado. Registrar a entrega. Acabou. Esse é o fluxo de pagamento. Por trás, só né, confirmando, obviamente, tudo está passando pela API, né? Tô vendo aqui e tal. Então, passando tudo.
Aqui no New Relic a gente consegue ver, acompanhar a observabilidade, né, desses três serviços. Estão todos aqui rodando direto, a gente consegue consultá-los. Ó, tá vendo? Teve um acréscimo aqui, um throughput aqui, porque eu fiz os testes, né? Os três APIs rodando através do GitHub Actions. Esse aqui é o nosso mapinha aqui, o diagrama de sequência do Saga, coreografado. E é isso. Valeu, pessoal.